Dentro do sistema de confinamento normal para a produção de leite, mais utilizados atualmente seria o sistema cristal, o sistema compost bar. Primeira pergunta que se faz é qual são os dois sistemas, né? O sistema cristal é um sistema que já vinha sendo bastante utilizado. A diferença dos dois seria em relação à área de cama. Então, no sistema freestyle, as camas, né, são delimitadas por baias. Normalmente, essa cama ela possui um material como areia ou serragem de madeira, mais comum areia. No sistema compost barn, as vacas, né, se deitam numa cama de forma coletiva. Ou seja, no sistema compost barn, os animais têm maior possibilidade, né, de estar de forma mais livre. Gosto de comparar o sistema freestyle, a área de cama, por exemplo, como se fosse ficar várias horas deitado numa poltrona. E no compost seria como se você pudesse ter uma cama espaçosa e confortável. Em relação à área de cama, os animais teriam mais liberdade, ficariam mais confortáveis. Então, esse é o primeiro ponto primordial de diferenciar os dois sistemas. No sistema freestyle, toda essa área em amarelo é uma área coberta por concreto. Uma grande área de concreto, animal sobre essa superfície pode então desgaste excessivo do casco. Se as baias também forem mal dimensionadas, pode ter algum problema para os animais se deitarem, tendo contato com essa baia, pode ocorrer então um ferimento na pele dos animais. E aí, como o sistema compost barn, os animais possuem então uma maior área para se deitar, se exercitar, podendo então expressar todo o seu comportamento de forma mais natural. E também os animais caminham sobre uma superfície macia, ocorrendo em uma menor probabilidade de desgaste excessivo do casco. E aí eu não estou querendo dizer que o compost barn é melhor que o freestyle. Tá? Em relação a esses pontos que eu mostrei, o sistema compost barn ele reduziu alguns problemas que já vinham acontecendo no sistema freestyle, como, por exemplo, desgaste excessivo de casco. Lógico, dependendo do sistema, o que vai importar é o manejo. Se eu tenho uma compost barn com a cama mal manejada, ele vai funcionar pior no sistema freestyle. Um outro ponto que diferencia os dois sistemas é que na instalação compost ocorre o processo de compostagem e existe uma diferenciação entre os tipos de processo de compostagem. Do lado esquerdo temos um processo de compostagem de leira e logo abaixo, na direita, temos uma instalação compost barn, que na verdade não ocorre o processo de compostagem. É chamado de processo de semi-compostagem. Eu vou explicar por quê. No gráfico, temos essa linha azul que representa a evolução da temperatura da cama. Existe uma fase ativa, onde há um grande crescimento de micro-organismo, e depois essa temperatura tem porque há uma diminuição dos micro-organismos presente nessa leira. O que vai diferenciar esse aumento e redução é principalmente o conteúdo de nutrientes presente naquele material presente nessa leira. O compost barn, como há um excesso, um constante incremento de fezes e cama normalmente que é adicionada sobre a área de cama, então esse processo, o comportamento dele é um pouco diferente quando a gente para a temperatura interna da cama. No processo compost barn, essa última fase há um crescimento da temperatura e, teoricamente, essa temperatura ela se mantém constante. No processo de compostagem em leiras, ocorrem as 4 fases que normalmente ocorrem no processo de compostagem. E no sistema compost barn, a última fase, que é a fase de cura, não ocorre dentro da estação. Normalmente, essa fase de cura deve ser realizada depois que se retira essa cama e deixa essa cama um tempo descansando fora da instalação. E aqui são alguns grupos de micro-organismos que atuam na degradação dessa matéria orgânica. Alguns atuam de forma mais consistente, outros menos. E para ocorrer esse processo de compostagem ou semi-compostagem que ocorre no compost barn, é importante a gente entender esse ciclo. Normalmente, a cama no sistema compost barn ela possui um material com alta concentração de carbono. A vaca, ao adicionar dejeto e urina, que é rico em nitrogênio, e ao revolver também essa cama periodicamente, o produtor introduzindo o oxigênio. E aí há um crescimento dos micro-organismos, né, porque isso é uma reação
exotérmica, então há uma quebra dessa matéria orgânica, há um aumento de temperatura, e essa temperatura ocorre, então, a evaporação do excesso de umidade, né, presente nessa cama. Se algum desses itens, né, presente nessa figura for suprimido, por exemplo, material com pouca concentração de carbono, esse processo de compostagem não vai ocorrer de forma... Ou se eu revolvo essa cama de forma ineficiente, vai faltar oxigênio. Então, todos esses são importantes para que o processo de compostagem possa ocorrer de forma eficiente. Aqui um outro exemplo que eu gosto também de mostrar muito, para a gente entender, né, como que é o mecanismo de funcionamento da cama. Essa parte amarela mais clara é onde normalmente passa o implemento. Se o implemento passa nessa região, é uma região que tem uma alta concentração de oxigênio. A gente chama normalmente de zona óxida, é onde os micro-organismos aeróbicos vão atuar. Normalmente a temperatura pode variar entre 45 a graus. Embaixo, naquela parte mais escura, temos a zona anóxica, que é onde os micro-organismos anaeróbicos vão atuar. Essa região ela tem baixa concentração de oxigênio e a temperatura dela normalmente é uma temperatura mais baixa. O que acontece, então, quando eu revolvo essa cama de forma ineficiente? Toda essa parte escura, né, a tendência dela é ela tender a subir. Quando a minha cama está muito compacta, muito úmida, de eu ter uma cama com condição anaeróbica quase por ela toda. É muito comum quando a gente entra na ação e tem uma cama com aparência fria, uma aparência úmida, principalmente com torrões, a gente sentir um cheiro forte de amônia, que é justamente um gás que produz bastante nessa zona. Aqui, se ficar nos dois processos, onde atua a zona aeróbica, né, essa parte mais amarela, mais escuro, vai depender onde o implemento vai revolver. Onde tem oxigênio, eu vou ter a zona aeróbica. Onde não tem oxigênio, né, onde é compacto, né, é a zona anaeróbica. Ela surgiu nos Estados Unidos e aí no mundo. Tá? Eu não me atrevo a falar exatamente quais os países têm um sistema compost barn que eu com certeza vou errar. Então, em 2001, com os irmãos Potter, em Minnesota, essa é uma das fotos. No livro a gente detalha, né, tentou detalhar bem um pouco desse histórico dessas instalações. E aqui no Brasil, um grupo fala que a primeira ação foi na Fazenda Santo André, em São Paulo, em 2012, e um outro grupo fala que foi na Fazenda Cachoeira, em São Paulo, Piracicaba, São Paulo. Como não tem nada, um relato, algo que comprovar qual das duas realmente foi a primeira, esse aqui é o primeiro evento que ocorreu sobre o compost barn, onde era esperado 100 antes e apareceram lá 250 pessoas. Nesse evento faltou cadeira, pode observar que tem pessoas sentadas no feno dos animais. Lá. E aí, quais seriam, então, as vantagens do sistema compost barn? Tem se observado, principalmente por relatos de produtores, o sistema compost barn ele permite, então, um melhor conforto e bem-estar dos animais, permite também uma maior preservação dos cascos, como é um sistema que possui uma área de concreto, de piso com concreto menor, então uma menor probabilidade de ter problema em casco. Uma melhor detecção do cio, também os animais têm observado, os animais não mais sistema compost barn, também temos uma longevidade dos animais com até 6 lactações, 6, 7 lactações, construir uma instalação com custo até 30% menor e também um sistema que permite um menor impacto ambiental. Você consegue ter um melhor manejo dos dejetos, porque os dejetos vão ser adicionados diretamente à cama e eu posso utilizar essa cama, por exemplo, para adubar meu pasto, enfim. Mas também esse sistema ele possui uma grande emissão de gases, né? Então, por um lado, ele é bom na parte de manejo de dejeto, mas na parte de emissão de gases, ele não é tão bom. Como diz tudo na vida existe vantagem e também existe as desvantagens. A primeira delas é a dificuldade de encontrar cama. Né? Tem algumas regiões no Brasil que não tem cama, principalmente cama em quantidade.
Há um sistema que possui, como eu falei, uma maior produção de poeira e gases. O manejo da cama também tem sido um dos gargalos. Na região do país tem se observado um manejo diferente, principalmente devido ao climático, em função também do tipo de material que é utilizado. O custo energético desse sistema também ele é mais elevado, principalmente por utilizar maior quantidade de ventiladores. Há um maior custo de manutenção, principalmente devido à necessidade de ter um trator para remover essa cama pelo menos 2 vezes ao dia. É um sistema relativamente novo no mundo e também a falta de conhecimento técnico. Pontos chaves para se ter um sistema compost barn, para se pensar, né, em fazer um compost barn, que ele baseia-se no conforto dos animais, no manejo da cama e no sistema de ventilação. Todos esses 4 se unem, né, eles estão ligados. Então, eu não posso pensar num projeto, por exemplo, se eu não penso no sistema de ventilação. Eu não posso pensar no projeto se eu não pensar como vai ser o manejo da cama.